é a consciência que nas ramificações cada vez mais nos aproximamos da fonte, da luz em essência. Então é como se essa consciência divina, ela vai se manifestando ao longo das dimensões e ramificando em diferentes consciências em cada uma das dimensões. Então é como se, ao estar encarnados aqui na terceira dimensão, fazemos parte de uma outra consciência de quarta dimensão, uma outra consciência de quinta dimensão, de sexta dimensão, até a fonte, até a consciência até aquilo que a gente chama de universo, do divino, ou como cada um queira chamar. Antes de mais nada, quero trazer aqui para vocês o que, uma pesquisa básica daquilo que eu fiz sobre onde diferentes linhas, fala sobre mônada. Um dos conceitos aqui que eu achei, falando sobre o tema, é um conceito-chave na filosofia, que traduz mônada como o único, o simples. Como tal, faz parte dos compostos, como sendo ela própria sem partes, portanto, indissolúvel e indestrutível. Ou seja, é a consciência que nas ramificações cada vez mais nos aproximamos da fonte, da luz em essência. Então é como se essa consciência divina, ela vai se manifestando ao longo das dimensões e ramificando em diferentes consciências, em cada uma das dimensões. Então é como se, ao estar encarnados aqui na terceira dimensão, fazemos parte de uma outra consciência de quarta dimensão, uma outra consciência de quinta dimensão, de sexta dimensão, até a fonte, até a consciência até aquilo que a gente chama de universo, do divino, ou como cada um queira chamar. Mas é naquele momento em que todas essas linhas espirituais falam, somos todos um. Em algum momento, nesses múltiplos ramais de consciência, somos todos um. Então, é importante que a gente entenda isso de forma profunda. Bom, falando aqui para vocês o que o Espiritismo fala sobre mônada. O Espiritismo fala o seguinte: a mônada também é chamada de presença do eu sou. Essa foi a nossa primeira inteligência, a nossa primeira identidade individualizada. Na verdade, são concebidas como átomos espirituais dotados de atividade, substâncias e forças. Deus criou números infinitos de mônadas. Enfim, dentro desses conceitos, que eu fui trazendo aqui para vocês a partir de uma pesquisa que eu fiz na própria internet, a mônada é o ser que representa de uma forma viva a totalidade, fazendo parte dessa, mas por sua vez incapaz de entendê-la em sua plenitude. Somente sua condição finita, limitada e possível dá a ideia do todo, que se fragmenta de forma inevitável pela condição ontológica constituinte dos seres. Aqui eu também peguei, gente, um conceito que está no livro da Helena Blavatsky, que fala sobre mônada. Nesse livro ela fala o seguinte: a mônada, ou mas em ocultismo significa muitas vezes a tríade unificada. A parte imortal do homem que se reencarna nos reinos inferiores e progride gradualmente através deles até o homem e depois até a meta final, o nirvana. Então, a mônada
é a centelha divina. Aqui também ela fala, ainda que seja uma em essência, penetra em todos os planos e regiões do ser e se encarna em todas as formas ao percorrer os arcos da evolução ascendente. Por esse motivo, se digna, segundo o caso, pelos nomes de mônada elemental, mineral, vegetal, animal, humana e de um espírito planetário. Então, a mônada é uma coisa verdadeiramente indivisível, segundo ela. Embora não desse a ele a palavra o sentido que hoje lhe atribuímos, designa aqui o Atma em conjunção com o que chamam de Budi e o Maná superior. É a trindade, é una e eterna. Ou seja, somente a partir da fase preliminar do universo manifestado é que pode seguir a mônada no curso de sua peregrinação e de suas mudanças de veículos transitórios. Bom, deu para entender que algumas pessoas falam sobre isso, né? Eu vou sintetizar aqui para vocês, como eu entendo esse tema, né? Como que eu interpreto esse tema, principalmente em relação àquilo que a gente fala dos grupos de contato, do autoconhecimento, de encontrar a verdadeira identidade cósmica, quem de fato somos, né? Pois nenhuma alma ela é originária aqui do planeta. Todas as pessoas que estão aqui nesse momento, tendo o privilégio de encarnar aqui na terceira dimensão, dentro do planeta Terra, é porque vieram de algum ponto desse vasto universo para fazer algo. Vieram com alguma missão. Vieram aqui para entender, aprender e depois, posteriormente, ensinar. Então, quando a gente tem esse ego aqui de terceira dimensão, essa representação que a gente consegue captar a partir dos nossos 5 sentidos, então isso aqui é a nossa parcela de terceira dimensão. Mas também temos corpos, como somos seres multidimensionais, temos corpos em cada uma das dimensões. Em cada um desses ramais de consciência superior estão as nossas ramificações, estão também as nossas identidades, né? Dentro desse plano de manifestação da matéria. Então, quando a gente fala, por exemplo, dentro da questão sobre os guias confederados, são seres de 4ª dimensão. Eles vieram, eles fazem essa transição da terceira e da 4ª dimensão para o contato conosco. Bom, se a gente primeiro se entende como esse ser físico personificado aqui, que tem gostos específicos, que tem as mais diversas formas de interpretar a realidade, de pensar, de ter reações, né? Enfim, esse nosso conjunto, né, relacionado ao corpo biológico, às emoções, à mente, né? Esse é nosso eu de terceira dimensão. Quando a gente pensa, né, em se conectar com a nossa identidade cósmica, por exemplo, de 4ª dimensão, eu quero citar um exemplo para vocês para ficar fácil a interpretação. Não sei se todos vocês já assistiram o filme Avatar. O Avatar é aquele filme, né, onde os seres humanos iam até determinado planeta, atrás de um mineral específico, e dentro desse planeta existiam aqueles seres que são azuis, que eram completamente conectados, né, à energia do próprio planeta, enfim. E para conseguir, né, tiveram a ideia de fazer com que um desses seres humanos, que tinha que era paraplégico naquele momento, que ele era um cientista e desenvolveu, através de um equipamento tecnológico, a capacidade de encarnar em um corpo daquele que chamavam dos avatares, né, daqueles seres azuis daquele planeta. Então ele deitou numa maca específica lá, e através desse equipamento ultra tecnológico, conseguiu transportar sua consciência
a um corpo daqueles seres azuis daquele planeta do Avatar. E conseguia, né, e constituiu ali uma nova identidade. Então ele transportou uma consciência de um plano ao outro. Esse é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, né, sobre quem é a nossa verdadeira identidade de quarta dimensão. Quando a gente veio viver uma experiência nesse plano de manifestação, a gente veio com uma missão, a gente veio com algo a representar referente a todo o projeto Terra. Os seres que vieram até a Terra para participar dessa experiência vieram dos mais variados pontos da nossa galáxia e de um conjunto de 8 galáxias vizinhas. Então, é muito interessante que a gente possa entender que aquilo que constitui a nossa constituição de terceira dimensão, a gente possui corpos também em cada uma das dimensões acima. Então, é como se desde daquilo que a gente chama de consciência divina fosse existindo, que ali se encontra a chave do uno, da unidade, onde somos todos um perante essa consciência, fazemos parte dessa consciência, temos cada um de nós essa fonte divina dentro de cada um. Então, é importante que, a partir dos ramais de manifestação de consciência que existem em cada uma das dimensões, estamos aqui hoje com o nosso corpo físico, de terceira dimensão, participando dessa experiência material no Projeto Terra. Então, participando dessa experiência material, e ao iniciar um processo de autoconhecimento, de avanço dentro da nossa própria jornada espiritual, é uma lembrança, a gente passa a se recordar de quem foi, quem era e o que a gente veio fazer aqui. É quando a gente passa a responder aquelas 3 perguntas básicas na vida de todo ser humano. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou quando essa experiência toda acabar? Então, a gente passa, né, esses seres, né, que vieram viver essa experiência no Projeto Terra, passaram, né, a criar vários ramais de manifestação de consciência aqui na terceira dimensão, para aprender ao mesmo tempo com todos esses ramais de consciência, essas divisões de consciência que estão aqui vivendo essa experiência evolutiva aqui na terceira dimensão. Então é importante que vocês saibam, né, e eu tento muito utilizar a matriz de referência, de filmes, algumas séries, né, como por exemplo Sense8, não sei se vocês já assistiram Sense8. Sense8 também tenta demonstrar como uma determinada mulher conseguia, né, se manifestar a partir de 7 ou 8 pessoas que faziam parte do mesmo ramal de consciência. Então, ou seja, isso, tanto o filme Avatar quanto a série Sense8 tenta nos introduzir esse tema da mônada. Porque é importante que a gente compreenda, porque não é algo simples. É complexo falar disso tudo. Tenho certeza que vocês têm N dúvidas, como eu já estou observando aqui no nosso chat. A Teca pergunta, né? Grosseiramente falando, eu, Teca, tenho mais 6 Tecas por outras dimensões? A Tainá fala aqui, as Tecas multidimensionais. Olha, pensa assim, não é que exista 6 diferentes pessoas. Fazemos parte do mesmo ser em cada uma dessas dimensões. Só que, em relação a esses ramais de consciência que se expressam, de sexta, quinta, quarta dimensão, em algum deles nos ramificamos, somos o mesmo. Né? Até que todos juntos somos a mesma consciência divina, né? Que é aquilo que a gente chama de sétima dimensão.
que é a verdadeira essência, que é a luz propriamente dita. Então, quando a gente fala, né, gratidão aqui por estar acompanhando também, Rosana, Edna, gratidão, gente, por estar aqui junto. E nesse momento, é importante que a gente observe que quando a gente fala de mônada, nem sempre é muito fácil de ser entendido, porque às vezes a gente não tem matriz mental para compreender esse tema. Eu estudo isso há anos e não acredito que saiba tudo sobre, né? Então é importante que a gente vá entendendo, observando, absorvendo a informação. E nesse sentido, gente, é importante dizer para vocês o seguinte. Vou dar um exemplo. Pode ser chamado, sim, Teca, de fractal. Ela pergunta, é correto chamar isso de fractal? É possível se chamar de fractal, sim. E nesse sentido, é importante dizer para vocês, eu vou contar uma breve historinha, para que vocês possam ter a compreensão propriamente dita, né, desse processo. Eu vou contar uma história de uma pessoa que eu conheço, né, e ela teve acesso à sua verdadeira identidade de quarta dimensão, né? Quando a gente utiliza o nome cósmico, a gente também cria uma reverberação no campo para a conexão entre todas esses corpos de múltiplas dimensões. Então, como se a gente pudesse se integrar a toda essa informação. Mas, enfim, essa pessoa, ela entendeu, né, que veio desde o antigo, do passado antigo, desde do início da civilização de Lemúria, e primeiro chegou aqui na Terra, fazia parte da civilização dos Apunianos, dos seres que ficam ali na constelação de Alfa Centauro, e fazia parte, né, dentro daquilo que a gente chama de Confederação dos Mundos, fazia parte desse braço de guardiões, né, desse aspecto, na nossa 3D compreende como o braço militar da Confederação dos Mundos, e veio até o planeta Terra para fazer trabalhos específicos, né, durante a fase do processo da antiga Lemúria. E por determinados processos que viveu dentro do momento em que estava em missão aqui na Terra, chegou à conclusão que era necessário reencarnar. Então esse ser foi até uma das bases dos guias confederados que existem aqui na Terra, e lá passou por um processo que leigamente aqui a gente chama de criogenização do corpo de quarta dimensão, ou seja, entrou num estado de animação suspensa para que pudesse encarnar, né, utilizando uma ou algumas consciências, encarnar em alguns seres lá na antiga Lemúria, para que pudesse começar a concretizar sua missão aqui dentro do Projeto Terra. Depois disso, essa pessoa passou por processos dentro da antiga Atlântida, depois do Egito, passou pela Suméria, passou por vários outros processos, incas, maias, passou por grande parte em algumas civilizações que fazem parte aqui da nossa história, e hoje tem consciência de quem realmente é, de qual espécie, né, ou qual raça extraterrestre é, e já tem um entendimento de quais são as missões que tem que concretizar aqui na terceira dimensão. Então, ou seja, quando a gente fala do autoconhecimento e fala do reconhecimento da nossa identidade cósmica, a gente está falando que é se recordar, se lembrar de quem de fato é, o que a gente está fazendo aqui, para começar a fazer e concretizar a nossa missão. É uma coisa muito concreta, gente. É muito menos teórica e filosófica e muito concreta e objetiva. Quando a gente entende a nossa identidade de quarta dimensão, a gente se recorda o que a gente veio fazer nesse mundo. O que a gente veio realizar como missão de alma.
E isso é de suma importância para que a gente possa avançar dentro da nossa jornada evolutiva e possa nos sentar no próprio assento, dentro da nossa própria genialidade que veio manifestar aqui na terceira dimensão. Então é importante que a gente possa ter consciência disso, para que a gente possa dar um passo à frente e assumir nosso papel, assumir a identidade da nossa consciência cósmica, aquilo que a gente veio realizar nesse plano. É algo concreto, não é algo empírico, não é algo que seja filosófico, é muito real e concreto. Então, quanto mais a gente tem a possibilidade de meditar com auxílio dos guias, a gente pode ter acesso a vidas passadas que nos trazem pistas dentro da nossa jornada, até que a gente possa voltar até o ponto onde a gente veio até a Terra, onde a gente veio participar desse projeto. E existe um porquê, e existe algo para fazer nesse sentido. A gente chegou num momento da história da humanidade, que é uma época daquilo que a gente chama de transição planetária, que já não existe mais espaço para não estarmos com a nossa missão assumida e avançando dentro desse processo. É o momento que todos aqueles que têm uma missão coletiva conjunta possam se encontrar e realizar tudo aquilo que vieram realizar, para que a humanidade possa dar esse salto consciente e coletivo. Então, quando a gente fala em redescoberta do nosso real ser, é a gente se relembrar, porque faz parte do processo das múltiplas encarnações aqui na terceira dimensão o esquecimento. O esquecimento, sim, faz parte daquilo que a gente, em cada vez que a gente vai reencarnar. A gente se esquece quem é. A gente se esquece o que veio fazer aqui. Então a gente se esquece quem foi nessas múltiplas encarnações aqui já no Projeto Terra e também quem é de fato e o que veio fazer aqui. Então é importante que a gente tenha essa consciência, que é cada vez mais fundamental a gente possa avançar dentro do processo do autoconhecimento, daquilo que a gente chama de espiritualidade, para conseguir reconhecer quem de fato é e o que veio fazer aqui. Essa é uma informação muito concreta. É importante que a gente encontre ela dentro de nós mesmos. Agora, eu já digo para vocês, o ego, ele sempre vai tentar bloquear esse tipo de informação e esse tipo de experiência. Porque o ego é a nossa ferramenta de sobrevivência aqui na terceira dimensão. Então o ego, ele confere à realidade somente aquilo que os 5 sentidos podem captar. E quando a gente se reconhece, digamos, em uma oitava acima, é muito importante que a gente não permita que o ego, nos seus inúmeros gatilhos e ferramentas automáticas, não bloqueie o acesso dessa informação. Por quê, gente? Porque para a gente entender quem a gente é, isso tem que ser além do ego, além da vontade, além do desejo, além daquilo que a gente tenta se projetar. É importante que a gente saiba que esse tipo de informação só é reconhecida quando a gente se encontra naquele estado de neutralidade da mente, onde a gente, através de múltiplas entoações do nome cósmico, consegue acessar aquele ponto muito profundo e particular dentro da nosso real resgate, da nossa real eternidade. E esse tipo de informação é possível ser confirmado, inclusive, com os guias. Tá? Por isso que dentro do processo do contato, eu não canso de dizer, gente, todo mundo tem que perder o medo de confirmar as informações, para que se elimine as dúvidas, para que a gente possa avançar, porque toda essa informação que a gente vai recebendo, ou vai reacessando, digamos assim, é possível de confirmação. Então, quanto mais a gente tem a possibilidade de observar determinadas peças dentro desse quebra-cabeça de quem somos, né, em uma oitava acima, a gente vai chegando cada vez mais perto também da própria consciência do Uno, dessa consciência indivisível, como citou ali o livro de Helena Blavatsky, daquilo que é a consciência da totalidade. Por exemplo, grandes mestres e avatares, dentro dos seus processos individuais,
precisaram acessar esse nível de informação. Jesus, Buda, Krishna, todos esses seres, em determinado momento, recordaram quem era e o que vieram fazer nesse processo aqui na Terra. Então, quando uma informação que os guias me revelaram, que quanto mais a gente se aproxima da nossa missão de alma e da nossa real identidade, a vida se abre a nós. A vida se abre, é como se o destino, ou aquilo que a gente chama de destino, ele passasse a convergir com o nosso próprio processo, para que fosse cada vez mais possível que a gente manifestasse aquilo que a gente veio fazer nesse plano, aquilo que a gente veio fazer nessa realidade. O projeto Terra é algo muito importante. Todo o nosso universo local está de olho nesse projeto, porque é aonde o ser humano tem as condições de dar um passo à frente dentro da sua jornada evolutiva, passando por um processo com inúmeras provas, dificuldades e tudo aquilo que constitui a nossa realidade de terceira dimensão. Mas mesmo com tudo isso, se a gente entender quem é, o que veio fazer aqui, e passar a cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui, a realidade se abre a nós de forma muito, muito profunda. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o chat, né? Eu vou voltar aqui para a pergunta. O Karma que pergunta: a dualidade também existe nas outras dimensões ou só existe nesse planeta? Bom, a dualidade é algo específico da manifestação aqui relacionada à terceira dimensão. Tudo o que foi criado dentro do projeto Terra para a manifestação da realidade aqui nesse plano foi criado a partir da dualidade. Essa experiência da consciência experimentando a dualidade, tomando decisões a partir da dualidade, fez parte do processo específico do projeto Terra. E dentro desse projeto foi submetido os seres que vieram e passaram a reencarnar nesse corpo físico biológico a um estado de experimentação através dessa dualidade. Hoje em dia vocês podem perceber, gente, a dualidade está cada vez mais acelerada dentro do processo da Terra. A gente pode perceber aquilo que está acontecendo dentro do processo Terra, dentro daquilo que a gente chama de transição planetária, em que os dois polos, os dois extremos, estão se intensificando cada vez mais. Tanto a luz quanto a sombra estão ganhando força e proporção nos mais diversos níveis aqui da experiência de terceira dimensão. A Mayara aqui lembra: curtam, compartilhem, para que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Gratidão. A Tainá fala: esse processo de relembrar é lindo e às vezes doloroso também, mas faz parte. Perfeita consideração. É por aí mesmo. Porque a gente também tem que se lembrar de não só daquilo que a gente fez de positivo, mas também resgatar aquilo que a gente fez de karmas, seja em outras vidas, enfim, para que a gente possa também fazer diferente e encontrar o nosso próprio caminho, né? Através desse processo de evolução em si mesmo. Legal, gente. Olá, Vera, boa tarde, seja bem-vinda. Enfim, dentro daquilo que a gente chama do projeto Terra, né, é importante lembrar um pouco para vocês aquilo que faz parte da compreensão sobre o plano cósmico. Então, o plano cósmico foi um concílio de seres que tutoravam, né, o processo de vida inteligente em relação ao nosso universo local, que chegaram em uma fase de estancamento evolutivo, quando se encontravam mais ou menos ali pela sexta dimensão. Então, esses seres que chegaram até a sexta dimensão não conseguiam mais avançar dentro do processo e se conectar com aquilo que a gente chama de universo espiritual. Vale lembrar para vocês que existem 3 universos, um contido dentro do outro. O universo espiritual. Dentro do universo espiritual existe o universo mental,
e dentro do universo mental, o universo material, que é o que estamos. Então, quando esses seres eles chegaram até a sexta dimensão, mas criaram para criar um processo tão lógico, mental, somente racional, que eles perderam a conexão com as emoções e sentimentos. E também eles perderam a conexão com a própria essência, com o próprio espírito dos planetas em que viviam. Então passaram por um processo de estancamento evolutivo. E isso os fez decidir a criar um projeto específico em que as condições e as regras do jogo iam ser alteradas para que o processo fosse de forma cada vez mais intensa e difícil, e por isso entra a questão da dualidade, para que a gente pudesse, a partir desse processo de múltiplas encarnações, de passar por um processo de esquecimento, de se não lembrar quem era, o que veio fazer aqui. Então foi criado tanto o Projeto Terra, quanto mais 7 planetas. Existe a galáxia de Andrômeda, e ao redor de Andrômeda existe um conjunto de 8 galáxias, entre elas a nossa. E dentro da nossa galáxia, o planeta escolhido para a vivência desse tipo de experiência foi o planeta Terra. Então, por isso, se mobilizaram inteligências das mais diversas raças dentro do nosso universo local e vieram participar dentro desse processo e passaram a criar tanto corpos físicos, quanto também a possibilidade de reencarnar nesses corpos físicos para passar essas experiências. O problema é que, com o passar do processo do esquecimento, que é tão profundo dentro das reencarnações aqui na Terra, esses seres passaram por múltiplas encarnações ao longo da história da Terra e chegamos aqui no momento derradeiro dentro daquilo que chamam de transição planetária. E é por isso que esse momento é tão fundamental que possamos lembrar quem somos de fato, o que viemos fazer nesse plano, para que depois que possamos concluir aquilo que a gente veio fazer, a nossa missão, a gente possa voltar para casa. A gente possa, né, ter acesso novamente a aquilo que a gente veio, por quem a gente veio representar aqui nessa manifestação tridimensional. Então, é importante entender que a nossa origem cósmica, ela está além do processo de reencarnação aqui da Terra. Nenhuma alma foi criada nesse mundo. Todas as pessoas que estão aqui hoje, de algum lugar vieram. E essa compreensão da nossa identidade cósmica é fundamental para que a gente possa ter acesso também àquilo que a gente veio fazer nesse plano. Então, o autoconhecimento, gente, é algo na prática, é algo concreto, é uma vivência que a gente tem que reconhecer de forma profunda, para que a gente possa implementar a nossa genialidade, aquilo que vai ser a nossa grande contribuição para esse momento em que a humanidade vive. Então, somos seres humanos, nesse momento, encarnados, que tivemos múltiplas encarnações, mas também existe a necessidade do reconhecimento da nossa verdadeira identidade cósmica e o que a gente veio manifestar nesse mundo, nesse planeta, no momento que a gente vive. Bom, a Teca aqui fala, além das lembranças, esses fractais podem e conseguem se encontrar em algum momento? Olha, tem uma experiência muito interessante que uma pessoa compartilhou, que já teve acesso, né, inclusive, e conseguiu, né, se encontrar no plano astral com as outras pessoas que faziam parte do mesmo ser em quarta dimensão. Segundo o que essa pessoa me informou, naquele momento esse ser estava manifestando 20 consciências de terceira dimensão. Então, uma consciência de quarta dimensão se ramificou em 20 pessoas encarnadas aqui na terceira dimensão, aqui na Terra. Então, só para vocês terem uma ideia como mais ou menos esse mecanismo funciona. Não quer dizer que cada um, né, cada consciência de quarta dimensão ramifique em 20.
Isso foi o número que aquela pessoa acessou para conseguir entender o seu próprio processo. Mas existem sim, né, pessoas que estão conectadas através do mesmo ser em quarta dimensão. E isso é possível sim de ser compreendido. É basicamente, se vocês assistirem Sense8, né, vocês vão entender como isso é possível. Eles conseguiam se encontrar através do plano astral, utilizar dos dons que cada um tinha para que o outro pudesse passar pelo processo que vivia. Enfim, é muito interessante. Ah, a Carmo aqui diz obrigada. Gratidão, minha amiga. Edna, estou amando esses esclarecimentos e elucidações. Gratidão profunda, Romeu. Gratidão você por estar aqui acompanhando. A Vera pergunta: foi um planeta por galáxia o projeto? Olha, dentro daquilo que a gente chama do plano cósmico, foram escolhidos 8 planetas em cada uma dessas 8 galáxias ao redor de Andrômeda. A Terra foi o planeta escolhido para ser desenvolvido o plano cósmico dentro da nossa galáxia, dentro da Via Láctea. Então, foi escolhido um planeta por galáxia. E a Terra é o nosso. E dizem, né, que todos os outros 7 projetos, eles já não mais estão em vigor. Alguns planetas se explodiram, outros já desvirtuaram completamente do seu propósito. Por isso que a Terra atualmente é tão observada por todas essas inteligências cósmicas, porque é o único projeto que ainda está de pé. É o único projeto que ainda é possível que o ser humano exerce e concretize aquilo que veio manifestar na terceira dimensão. Então, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente possa entender o tamanho da importância que tem o projeto Terra perante todo o nosso universo local. O Recel aqui pergunta: quando recordamos o porquê e o que viemos fazer nessa dimensão, vem à tona os famosos dons de cada um. Seriam eles as ferramentas para que possamos evoluir e ajudar o próximo? O que pensa sobre esses dons? Olha, com certeza. Aquilo que é o nosso dom, a nossa genialidade, passa a ser despertada ao longo que a gente se aproxima de quem de fato a gente é. Quando a gente vai descobrindo a nossa identidade cósmica. O que esse ser tinha de habilidade e o que ele veio manifestar nesse plano. É como se a gente passasse a fazer pequenos downloads, né, daquilo que são coisas que a gente sempre soube fazer, não sabia explicar, não sabia porquê e não tinha acesso consciente sobre. Mas a gente vai desenvolvendo N dons e habilidades, né, capacidades que nos permitem a realização daquilo que a gente veio fazer. Cada ser humano tem uma genialidade que necessita ser desperta dentro de si. Quando a gente entende que esse dom e essa genialidade podem ser encontrados, né, a partir desse resgate do nosso eu mais profundo, a gente passa a manifestar esses dons. A gente passa a manifestar tudo aquilo que estava adormecido dentro de nós. Então é importante que a gente possa manifestar esses dons, se empoderar deles para fazer aquilo que a gente veio fazer. Então, dentro dessa realidade, cada vez mais que a gente vai tendo acesso a informações de quem de fato somos, né, o que a gente veio fazer aqui, e passa a exercer o nosso papel cósmico, digamos assim, parece que a nossa vida vem a convergir nesse propósito. Parece que esse propósito cria um fluxo dentro da nossa própria realidade que passa a atrair tudo aquilo que é necessário para que a gente possa realizar nossa missão. Cada um tem sua missão individual, mas também fazemos parte de uma grande missão coletiva. E essa missão coletiva, é importante que a gente venha a passar a trabalhar em relação a ela, porque vai chegar um momento que todos nós juntos teremos que fazer algo, né, no momento derradeiro da humanidade. E para que cada um saiba qual é seu papel nesse momento derradeiro, é importante que nesse momento que a gente está agora, a gente passe
a emergir de forma profunda em quem somos de fato e o que viemos fazer aqui. Para o momento que a gente possa manifestar isso de forma coletiva e criar todo esse efeito em cadeia, que seja o momento do despertar coletivo do ser humano. Vai ser um momento chave e único na história da humanidade e vai ser observado por todo o nosso universo local. Então, é um processo que também seres que se encontram em um grau mais avançado dentro da própria evolução também vão aprender com aquilo que está sendo vivido dentro do Projeto Terra. A Teca fala: então o único planeta escola em ação ainda é a Terra, por isso estamos em quarentena e uma Irmandade Branca, a Confederação cuidando e nos orientando para que esse projeto não se perca também? Olha, com certeza. Os guias eles já interviram no momento em que a humanidade ia se autodestruir. No momento da crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, quando a Guerra Fria chegou no momento em que o homem verdadeiramente apertou os botões das bombas nucleares, esse processo foi completamente sabotado por essas inteligências cósmicas. Porque a Terra, ela tem um papel fundamental perante o nosso próprio universo local. Sempre que eu chamo universo local, gente, eu sempre friso isso, né? Esse conjunto da nossa galáxia e das 8 galáxias vizinhas, que é basicamente como os guias chamaram, né? Esse local em que a gente se encontra no cosmos. Então é importante que a gente saiba que veja o tamanho do esforço de inúmeros seres dos mais diversos confins do universo, dessa e de outras dimensões, vieram até aqui para fazer parte desse projeto. Então esse planeta ele se encontra em quarentena hoje, né? Através da Confederação dos Mundos, que nenhum ser de fora pode acessar o planeta, né? Tirando aqueles que já estavam aqui no plano astral, que tem todo aquele processo da história Terra e tal, enfim, do anjo caído, toda aquela história que o Ema conta no livro que ele escreveu, Aliança dos Exilados. É importante que a gente possa entender que esse projeto está muito bem guarnecido e tutorado, mas que existe uma parte fundamental. E essa parte fundamental depende dos seres humanos. São os seres humanos que têm que fazer sua própria missão, concretizar seu próprio projeto pessoal. Né? Agora, com todos os seres humanos aqui tentando somente buscar sua própria sobrevivência, né? Brincando de banco imobiliário, tentando ser a pessoa mais rica do mundo, né? Será que todo mundo veio com essa missão? Será que essa missão é de todos? Ou será que foi um sonho inventado? Será que foi um sonho, né? Faz parte dessa grande ilusão de Maia que está sobre os seres humanos? É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda que essa Matrix que tanto se diz é um processo em relação à mente dos seres humanos que não nos permite ver quem de fato a gente é, que nos impede de observar aquilo que a gente veio fazer aqui. Então é tão importante que a gente assuma os nossos lugares para que tudo aquilo que se espera aconteça. E que essa grande evolução consciente e coletiva tenha, sim, a capacidade de ser exercida por quem? Pelos seres humanos. Os guias e a Fraternidade Branca, eles podem nos auxiliar indiretamente. Mas tudo aquilo que necessita acontecer está em nossas mãos. Porque senão, eles mesmos já teriam feito. Eles mesmos já teriam resolvido tudo. E não teria nenhum papel para o ser humano dentro desse processo. Mas ao contrário, só através das leis cósmicas, das leis universais, cabe aos seres humanos concretizar aquilo que se espera dentro do processo Terra. Então a gente precisa saber quem é, assumir o nosso papel e realizar tudo aquilo que a gente veio para realizar. E essa é uma informação que está disponível a todos. Todas as pessoas desse mundo têm a possibilidade de acessar o seu próprio registro akáshico e entender o que veio fazer nesse planeta. E é nesse sentido que eu falo para vocês, vão para dentro de si mesmos, se conheçam de forma profunda, para que possam liberar
essa informação para saber o que vieram fazer aqui e que todos juntos, através desse processo de unidade, através dessa velha máxima, somos todos um, que a gente possa levar junto a humanidade e o próprio planeta, em definitivo, para a quarta dimensão. Esse vai ser o grande salto evolutivo que a humanidade vai dar. Quando todas essas consciências despertas, realizando seu papel cósmico, ao mesmo tempo, vão criar um efeito em cadeia que o próprio planeta vai se transportar fisicamente da terceira para a quarta dimensão. É isso que todo o universo local espera que aconteça. E que a gente volte de forma concreta ao real tempo do universo e possa fazer parte dessa grande irmandade cósmica. É disso que o ser humano... É esse o tamanho da missão que o ser humano tem que realizar no planeta. Então é por isso que eu escolhi o tema da live, para que a gente pudesse chegar nesse ponto. Para que a gente pudesse fazer o processo dessa descoberta interna e pessoal. Tá? Então, gente, antes de mais nada, eu sei que esse é um tema muito complexo de ser tratado, mas gratidão pela paciência, gratidão pelo carinho aí. E essa é a parte final da nossa live. Quero agradecer aqui o Thiagão, que ajudou aqui todo o suporte técnico. Tamo junto de novo. E, gente, curtam, compartilham, ajudem nessa informação a chegar a quem vocês acham que precisa. E até semana que vem, em mais uma live aqui no canal Vivendo Sem Medo. Muita gratidão pela atenção. Até a próxima.